Eu sou o Silvio Leme, eu sou da área artística, eu sou ator há 25 anos. E desde o começo, lá atrás da minha atividade profissional, eu sempre estive muito próximo da área da educação, né? Lógico, entendendo que a educação é o principal pilar da nossa sociedade, de qualquer sociedade mundo afora. Então, eu sempre tive trabalhos voltados tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente. Mas antes da gente entrar nesses detalhezinhos, eu vou contar para vocês o que é esse vídeo aqui. Este vídeo aqui, o título dele é O Lúdico no Corpo e na Palavra. Este vídeo faz parte de um projeto que está dentro do PROAC Edital. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez não, porque não é a área de vocês. Então vou explicar um pouquinho rapidamente o que isso significa. Um edital dentro de um projeto de incentivo à cultura, projetos culturais, no edital, o governo, no caso o governo do estado de São Paulo, já tem uma verba ali separada e destinada para este fim. Tem um outro formato da lei de incentivo à cultura no estado de São Paulo, que a gente chama de PROAC ICMS. No PROAC ICMS, a gente, como artista, como produtor cultural, a gente escreve um projeto, manda para a Secretaria de Cultura do Estado, eles aprovam o nosso projeto ou pedem alguma revisão, mas tendo o projeto aprovado, a gente põe a pastinha debaixo do braço e vai nas empresas buscar o que a gente chama de aporte, de recursos para fazer o projeto andar. Então, só para vocês entenderem, né, que um projeto dessa natureza, às vezes a gente pensa assim, é de graça. Não, é com verba pública. Então isso é um dado muito importante em relação a esses projetos de PROAC, Lei Rouanet, no caso de uma lei federal, ou algumas leis que são municipais. Enfim, são todas leis de incentivo à cultura ou ao esporte, tá bom? Dito isso, agora eu vou falar para vocês sobre qual é o propósito deste projeto. Como diz o nome, o lúdico no corpo e na palavra. Quer dizer o quê? Que o corpo fala, tem a sua linguagem própria, assim como a palavra. E estando a gente no dia a dia de uma forma tão natural, a gente acaba não percebendo que o corpo também comunica. A palavra comunica e o corpo comunica. E nós da arte, que fazemos releituras, a arte é uma forma de comunicar a cultura, seja ela uma cultura local ou a cultura universal, né? Através da arte, a gente fala sobre os elementos da nossa cultura, da nossa convivência cultural. E nós entendemos como artistas que a fusão entre a educação e a arte são forças incríveis, caminhando juntas, de modo que a arte, essa questão da arte da comunicação, possa auxiliar você em sala de aula. Sabe por quê? Porque assim, você professora, você professor, quando vocês estão diante das suas alunas e de seus alunos em sala de aula, vocês estabelecem uma relação palco-plateia. Isso é muito legal, porque a tua plateia está ali todos os dias, o tempo todo, olhando para vocês. E vocês podem, sim, recorrer a recursos que a arte oferece para incrementar, por exemplo, uma contação de histórias. Numa contação de histórias, ao invés de ficar presa ou preso a uma leitura, que também, obviamente, que tem o seu valor, claro que tem, mas aqui nós estamos querendo oferecer alguns elementos a mais, né? Eu que estou aqui, Silvio Leme, a Meg, o Mauro ali, que está a produção enorme aqui, pessoal, a galera aqui, todo mundo assistindo a gente, junto com vocês, só que eles atrás da câmera, né? Então, a gente está preparando esse material para justamente oferecer a você elementos que possam lhes ajudar
dentro de sala de aula. Então, por exemplo, eu disse que o corpo fala na sua postura, no seu jeito de andar, na sua expressão facial, né? A gente não precisa, por exemplo, perceber o estado de espírito de uma pessoa. A gente não precisa que ela converse, que ela diga alguma coisa para nós entendermos se ela está triste, se ela está ansiosa, se ela está brava, se ela está feliz, porque o seu corpo comunica. Então, o que nós fazemos através da arte? Nós pegamos todos estes elementos que são humanos, trazemos para a composição de nossas personagens e vamos colocar isso no palco. Você, professor, e você, professor, também podem trazer elementos desta natureza para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, daqui a pouco, nós vamos entrar numa parte prática. Este projeto aqui, este vídeo, não vai ficar o tempo todo assim, só eu aqui falando para vocês teoricamente. Daqui a pouco eu vou fazer uma parte prática. Mas eu vou aproveitar esse momento, gente, para fazer a minha divulgação, porque eu não sou bobo nem nada, né, Meg? A Meg concordou comigo. É o seguinte, eu, como profissional, já desde lá atrás, há muitos anos, eu trabalho tanto com o corpo docente como com o corpo discente dentro das escolas. Seja através de espetáculos, através de oficinas, através de palestra, tá? Então eu tenho alguns trabalhos que eu posso fazer com vocês presencialmente. Esse vídeo ele vai ser relativamente curto, porque está no formato exigido pelo edital do PROAC. Esse edital que chama-se edital 39 individual. Este é um vídeo que pode ir até o máximo 30 minutinhos. Então, estou fazendo essa primeira abordagem com vocês, né? Falando sobre o que é a proposta do projeto. Daqui a pouco, nós vamos entrar na parte prática com alguns exercícios. Mas em 30 minutos, eu vou conseguir explorar muito pouco do conteúdo que eu tenho. Então, se você, professora, você professor, diretora, diretor, coordenadora, coordenador, quiser o meu trabalho de modo presencial, vocês entrem em contato depois, porque aqui no vídeo estarão nos créditos os meus contatos, tá bem? E só para finalizar esse momento teórico, gente, nós vamos ter depois um segundo vídeo. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar da ludicidade da arte com a educação, como elemento parceiro, como uma ferramenta que poderá ser utilizada por vocês, tá certo? De uma forma bem bacana, bem criativa, bem divertida. Tenho certeza que as alunas e os alunos de vocês vão adorar, tá certo? E vão ficar até surpresos, né? Eu imagino. Então é isso, gente. No segundo vídeo, depois, nós vamos tratar de um outro tema que é muito importante para vocês também, tenho certeza disso, que é sobre a voz, os cuidados que nós devemos ter com a voz, que é um dos elementos que mais afasta ainda as professoras e os professores da sala de aula, estão relacionados com o aparelho vocal, as pregas vocais. Então, sobre isso, nós vamos tratar lá no outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então, aqui agora é a ludicidade junto com a educação. Agora a gente vai fazer um corte aqui para irmos para o momento prático. Fechou? Nos encontramos daqui a pouco. Olá! Agora, professoras e professores, conforme eu dito agora há pouco, nós iremos fazer algumas práticas dentro deste conceito, né, do lúdico no universo pedagógico, tá bom? Então, serão alguns exercícios que eu irei transmitir a vocês, algumas dinâmicas, algumas possibilidades, tá? Que vocês poderão
trabalhar em sala de aula, junto às alunas, aos alunos, tá? Mas antes, eu queria propor uma reflexão acerca de uma máxima de Descartes, onde Descartes diz: penso, logo existo. Eu somaria a esta reflexão, a este conceito filosófico, alguns elementos a mais. Penso, transformo em pensamento em palavra e ação. Comunico, logo existo. Afinal, a constatação que nós temos de existência no mundo, ela passa, obviamente, por nossa percepção intelectual de conhecimento ou reconhecimento do mundo à nossa volta, e ela está ligada diretamente à matéria. Então, como que nós constatamos a nossa existência? Através do nosso corpo, que comunica através da fala, através dos gestos, através de uma expressão facial. E ainda assim, mesmo as pessoas que não são ouvintes, né? Os surdos, as surdas e surdos que se comunicam por libras, elas também falam com suas mãos, falam com seu corpo, falam com sua expressão. Então, ok. Partindo disso, eu vou descrever para vocês agora um exercício que eu vi recentemente que eu achei muito legal, muito interessante. Então, vou compartilhar aqui com vocês. E eu acho que ajuda a dinamizar a aula, né? Dinamizar a aula, dando uma outra possibilidade, e ajuda a alfabetizar essas crianças na ortografia, na compreensão daquilo que elas estão vendo, né? Então é um exercício que eu achei muito legal. Vocês peguem uma caixa, qualquer caixa, uma caixa de sapato, outra caixa qualquer. Aí vocês vão anotar palavras que estejam ligadas a ações, e que vocês vão anotar e vão colocar dentro da caixa. Então, por exemplo, você escreve lá, copo. Você, professora, você, professor, é que vai fazer a mímica. Então, você vai fazer o gesto, a mímica, para que as crianças façam as suas leituras daquilo que elas estão vendo. Então, por exemplo, se eu pego um papelzinho de dentro da caixa, está escrito copo, eu vou fazer a ação de pegar o copo e vou fazer a ação de usar o copo. As crianças estarão ou com seus cadernos, ou então com uma folha sulfite, né, em branco, e caneta ou lápis para fazerem as anotações das palavras que vocês estarão ali colocando. Pegou o copo, fez a ação, pergunte a ela. Não precisa falar, apenas anotem o que vocês acham que foi essa mímica. A criança pode escrever copo, associando ao objeto imaginário. Ela pode associar a ação, que é beber, bebendo. Não importa necessariamente a leitura da criança e a palavra em relação àquela mímica feita. O que importa é que ela escreva. Então, ela tem uma primeira percepção visual, ela tem uma percepção, né, do que aquilo está dizendo, aquela ação, e depois ela vai escrever. Pode pegar outro papelzinho lá, teclado de computador, você pode fazer o teclado, a ação no computador, olhando, né? Fazendo a ação olhando para o computador, olhando para o teclado, tá? São ações extremamente simples e cotidianas, que as crianças vão fazer as suas
leituras acerca daquilo que elas estão vendo. E aí ela vai escrever. Ao final das palavras, sei lá, você pode colocar 10 palavras ali associadas, né? Ações cotidianas. Então você pode colocar 10 palavras ali. Aí você vai fazer a correção ortográfica. Você vai olhar de aluna a aluna, aluno a aluno, e vai corrigir a ortografia das palavras que elas escreveram. Uma pode ter percebido uma coisa, outra pode ter percebido outra coisa, mas o que importa é elas trabalharem aí nesse momento a ortografia da palavra. E aí depois disso eu faço uma sugestão, porque a brincadeira eu conheci ela e ela se dá até este momento, a correção da palavra. Eu acrescentaria como sugestão a vocês o seguinte, que vocês pegassem 10 palavras, 20 palavras que foram feito as mímicas, que vocês sugiram que as crianças escolham 3 palavras e façam uma construção de uma frase onde essas palavras possam ser encaixadas. Ou uma palavra para cada frase, né? Porque a gente já pega o conceito da palavra e já vai fazendo a associação dela num contexto de ideia, e aí para aí a escrita, né? Então, essa é uma sugestão que eu dou para vocês, tá certo? É um jogo que não tem fim, dá para fazer inúmeras vezes vai ser divertido, vai ser legal, vai ser atraente, elas vão se divertir, ok? Uma outra possibilidade com essa mesma ideia de mímica seria brincar com as crianças, colocar papeizinhos de ações, por exemplo, tomando banho, tomar banho. É uma ação cotidiana extremamente natural, que a gente faz sem precisar pensar na ação que nós estamos fazendo ou no conjunto de ações que estamos fazendo. De repente, pode ser em grupo, numa sala, vocês pegarem um grupo de 5 crianças, para que elas não fiquem intimidadas. Então, um grupo de 5 crianças, vocês escrevam ações, tomando banho, ou dirigindo um carro, ou, enfim, são inúmeras as possibilidades se a gente parar aqui para pensar. Mas vamos pegar o tomando banho como uma referência. A criança ela vai pensar, bom, quando eu vou tomar banho, o que eu faço? Eu tiro minha roupa, penduro ou coloco num cesto de roupa, vou ao chuveiro, ligo o chuveiro, entro debaixo do chuveiro, me ensaboo. Então elas começam a pegar isso, que é uma ação extremamente comum, corriqueira, natural, né, que se torna natural, na verdade, né, no dia a dia, e ela vai começar a perceber nuances de movimentos, de ações, de uma comunicação, né? Porque a gente pega um elemento que é extremamente cotidiano do dia a dia e a gente traz isso para uma cena, a gente transforma isso numa expressão de arte, porque a expressão de arte é isso, né? Seja na pintura de um quadro, seja na melodia de uma música, numa letra, seja num passo de balé, né? É trazer objetiva ou subjetivamente coisas que estão ligadas à nossa natureza, a natureza humana, que pode ser cotidiana, pode estar relacionado a uma sensação, a um sentimento, né? A um dia a dia em que algo seja feito de forma sem que se perceba, inclusive, que é o ato de tomar banho, né? A criança pode tomar o banho sem perceber que está tomando banho. Na ação cênica, ela percebe os gestos, ela começa a lembrar, puxar na memória cada movimento que ela faz. E o seu corpo vai expressar aquela ação ou aquele conjunto de ações. Todos esses fazeres
eles vão desenvolvendo também cognitivamente a percepção de mundo, a percepção das coisas que estão à volta, a percepção do que se faz muitas vezes sem perceber que está sendo feito, porque é tão comum, tão natural, mas quando a gente traz para este outro plano, plano da ludicidade, da criatividade, aí a gente pode, por assim dizer, instigar essa construção imaginária acerca da percepção de algo que já se faz no dia a dia. É claro que elas não dirigem ainda, mas o ato de dirigir está associado a seus pais, a suas mães, seus pais, a outras pessoas próximas, parentes, ou amigas e amigos, ou o carro que ela observa passando na rua, ou o ônibus que ela pega, ou a perua que desloca ela para a escola. Ela começa a perceber as ações, né? E isso também, através da linguagem artística, vai ajudando a desenvolver. Então, aqui a gente fez duas propostas, né? Uma que está relacionada à mímica feita pela professora e pelo professor, para dedução da aluna e do aluno e trabalhar as escritas, trabalhar também a questão da percepção do ver e do traduzir a ação, né, em palavras. E depois uma inversão, onde as crianças, ao invés de elas traduzirem, elas vão comunicar uma ação, né? Peguem ações bem simples, como eu falei, banho, mexer no computador, coisa que elas fazem também, no celular, são ações muito simples, né? Ok. Esse segundo momento não é de adivinhação, vamos dizer assim, não é para a sala ficar adivinhando, é para assistir, para perceber aquela comunicação corporal, que não é verbal, que nós já estamos habituadas e habituados no dia a dia. Ok. A depender da faixa etária com a qual vocês estejam trabalhando, tem um outro jogo que chama-se associação de palavras. Como que funciona? Vamos supor, vamos imaginar que nós estamos numa roda, então a gente tem a roda de alunas e alunos. Eu vou começar. Então, primeiramente eu preciso escolher para qual sentido o círculo vai girar. Vamos imaginar que eu escolha o sentido horário. Imaginemos que aqui do lado tenha um aluno chamado João. Eu estou aqui e eu vou dizer uma palavra qualquer e o João vai dizer uma palavra associada ao que eu acabei de dizer. Então vamos dizer que eu diga escola. O João pensa, ele diz caderno. Ao lado do João tem a Júlia. Aí a Júlia pode dizer lápis, porque a Júlia vai dizer uma palavra associada ao caderno, não mais à escola. Então, sempre a pessoa que vem depois vai dizer a palavra dela associada ao que veio antes. Então, eu disse escola, o João disse caderno, a Júlia disse lápis. Vai circular, vai percorrer toda a roda com este princípio da associação da palavra e vai fechar em mim novamente. Aí vamos dizer que aqui ao lado esteja o Edson. E circulou, 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 mudou o assunto, porque a tendência do jogo é isso, que o assunto começou com escola, não vai necessariamente terminar com elementos da escola. Vamos supor que, por alguma razão, o Edson disse água, vamos supor. Aí eu digo chuva, porque chuva está associado à água. Essa é a primeira fase do exercício. Fechou o ciclo. Na sequência, o João vai ter que lembrar a palavra que eu disse
para lembrar a palavra que ele disse. Então ele vai dizer assim: eu disse caderno porque ele disse escola. A Júlia, que vai estar ao lado do João, vai dizer: eu disse lápis porque ele disse caderno. Então é um jogo bem legal, porque a gente consegue trabalhar duas questões. Primeira tem a ver com concentração, com um jogo de pensamento rápido, né, para associar a palavra. O ideal é já no início, porque assim, existem palavras que naturalmente podem se tornar um pouco mais difíceis de se encontrar uma associação mais imediata. Colocar regras. Por exemplo, se alguém tiver dificuldades em descobrir a sua palavra associada, a gente vai esperar. Se alguém tiver alguma sugestão, segura. O jogo aqui é esperar que a pessoa, o aluno, a aluna consiga resolver por si só. Passado um tempo, viu que ela não conseguiu achar, isso não é demérito para ela, o grupo ajuda a encontrar uma palavra que se encaixe na associação. Outra coisa interessante, as palavras associadas, elas podem estar relacionadas ao material das coisas. Então, por exemplo, se a Júlia falou lápis, a pessoa que vem na sequência poderia dizer madeira, que da madeira faz o lápis, né? Um sentimento, de repente, se alguém fala família, a pessoa na sequência diz um sentimento, amor, por exemplo, também vale. É a palavra que está associada, que não precisa ser algo concreto, pode ser algo objetivo, subjetivo, abstrato também. Tá bom, gente? Então é isso. Estas são algumas dinâmicas que neste vídeo eu resolvi trazer, né? Estes são alguns exercícios que nós poderemos, inclusive, levar presencialmente para sua escola. Lembrando que eu estou falando de Campinas, interior do estado de São Paulo. Tá bom? Qualquer coisa, houver interesse em fazermos uma oficina prática com as professoras, professores, levar espetáculos para vocês, entrem em contato com o e-mail que vai estar nos créditos e também o meu número de celular WhatsApp. Ok, gente? Maravilha. Muito obrigado e quem sabe até breve. Valeu, pessoal.